Glória a Jesus. Corinho é bom, né? É uma mensagem direta. Às vezes a gente complica, não é? Não é não são os louvores que complicam. Às vezes nós é que escolhemos mal os louvores. Há louvores que não falam nada, não é verdade? São bonitos, bem cantados. Não é o caso aqui. Porque o caso aqui dos irmãos que cuidam disso é um caso especial, sempre consultado ao Senhor, né? E aqueles que também gostam de uma músicazinha um pouquinho mais diferente. Então, não é o problema, mas nós queremos que a alma seja tocada. Isso é interessante, que as pessoas não sabem. No cérebro existe um lugar para música. Existe uma música que toca de leve no cérebro e outra toca assim pesadamente no cérebro. A música que toca de leve é a música que enleva, é a música que foi feita para que o homem pudesse, vamos dizer, vivenciar até certos momentos de prazer, de felicidade, de alegria. Agora, há outros que é o barulho. Sabe por quê? Porque as pessoas não param mais para pensar em nada. A cabeça está... O barulho vai tocando, toca para cá, toca para lá, ele vai ficando doido, todo mundo doido, é isso que interessa. Mas nós somos servos de Deus, nós temos que valorizar a música, porque ela é uma oração. Quando nós dizemos, do céu virá, é o nosso desejo, é a esperança, é a expectativa. A bênção virá, ela virá. É o pedido, é a intercessão, é a nossa necessidade. E às vezes nós cantamos muito e dizemos pouco. Então, é muito importante. Há pessoas que não gostam até de corinho, não gostam de corinho. Eu não gosto de corinho, tá tudo bem. Ele não gosta de clássico também, ele não gosta do country, ele não gosta de nada. Nós temos que gostar daquilo que faz bem à alma, né? E muitos têm. As pessoas mais simples se dão melhor com a música. A pessoa com muita erudita, aí já tem certas exigências. Há louvores do passado, nosso, evangélicos, que são coisas extraordinárias. Falam diretamente à alma, né? E são mensagens, né? Existem mensagens tiradas de dificuldades. Um cidadão estava para se casar e ficou cego. E a noiva, então, resolveu desfazer o casamento. Então, ele canta aquele louvor: amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste. Ah, quanta dor não padeceste em meu lugar, em meu amor ganhar. Então, são expressões de um sentimento profundo, onde ele volta, ele diz que o único amor que ia perdurar, que perdura, é o de Jesus. Tudo vai passar. É claro que nós temos os nossos sentimentos dessa vida. E uma coisa está parece independente, mas ao mesmo tempo o Espírito nos traz a um conforto, a um consolo, a lembrar que nós não estamos esquecidos. Há pouco tempo estava uma irmã dizendo que perdeu o esposo. Há uns anos, ela é até estrangeira. E aquele dia ela estava de madrugada, velando ali e pensando, no país dela não tem seguro, não tem negócio essas coisas que nós temos aqui. Então ela disse: de que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida? Era uma pergunta que ela estava fazendo. E ali isso se apresentou a ela com a luz muito forte, dizendo assim: eu sou o teu marido. E ela estava contando isso hoje, dizendo que a partir dali, então, veio o consolo, veio o conforto e tudo isso. Então, há louvores que falam direto ao coração. Há um corinho que diz assim: desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou, agora sou feliz, agora vivo bem,
Jesus salvou a mim, salva-te também. Então vejam só, é uma expressão do nosso coração, não é verdade? O dia que eu aceitei Jesus, houve uma mudança, alguma coisa nova, e nós sempre renovamos. Observe, o nosso pacto, o meio de graça que nós usamos é esse, o louvor. Quando nós cantamos, nós estamos renovando o pacto com o Senhor. As nossas dificuldades, Ele vai pensar, as nossas lutas, as nossas enfermidades. Então, tudo o Senhor está no comando. Ele vai agir em nosso benefício. Meus irmãos, isso é para falar a respeito dos corinhos, né? E eu me lembro que os corinhos entraram na vida da igreja Cristo Maranata, através de um grupo de pessoas que haviam se convertido. Eu acho que o pastor já falou alguma coisa hoje sobre o histórico da obra, e não sei se ele citou esse assunto, porque naturalmente ele viu a passagem de outra forma, em outro lugar. Eu que convivi mais com esse momento. Então, em Vila Velha se converteu um grupo de seresteiros. Um deles era conhecidíssimo em Vila Velha. Ele bebia no carnaval, ele bebia. Isso podia procurar, na quarta-feira de cinza, ele estava na porta da igreja lá, de uma igreja lá, e amanhecia lá embriagado. Mas era uma pessoa extraordinária para tocar, e tocava qualquer instrumento, né, de corda, ele de ouvido, um rapaz muito inteligente e tal. E outros também que se converteram naquela mesma ocasião. Converteu-se um grupo de uns 4 ou 5 seresteiros. Foi um milagre. Ninguém entendia. Vila Velha, essas pessoas desse jeito, como é que pode ser isso? Uma escola dominical que tinha 130 pessoas, com um mês passou a ter 300 alunos na escola dominical. Ninguém entendia aquilo. E interessante que a questão, vamos dizer, a rede trouxe tanta gente que nem os sabatistas, que costumavam tirar os crentes que se cometiam nas nossas igrejas, iam para lá. Nós morávamos em frente perto da igreja. Daqui a pouco o irmão que tinha que se cometer na igreja lá passava de Bíblia para ir para guardar o sábado. Isso aí. Mas nem eles deram conta dos que tinham se convertido, porque eles se converteram, receberam logo a bênção do Espírito, então acabou o problema. Mas vejam só, um deles, seresteiro, ele compôs vários corinhos, e os corinhos, assim, na toda a simplicidade, oriundos mesmo da simplicidade deles, e foi um dos motivos para que muitos se revoltassem lá na igreja. Não pode tocar violão. Naquela não podia tocar violão, hoje pode tocar tudo. Então, só pode tocar órgão, e não sei mais o que. Então, os negócios assim, tudo difícil. Mas eles se viram acuados ali, tivemos que ter um lugar para eles. Foi onde nós começamos ali, um grupinho começou a viver uma vida independente, num lugar difícil. Foi ali uma região no interior ali do município e tal. Muito bem. Mas ele compôs vários corinhos. Um deles foi assim: sonhei com Jesus essa noite. Até nós podemos cantar esse corinho. Um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Então, esse assim, ele havia sonhado com o Senhor. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus: Senhor, tem de mim compaixão.
Glória a Jesus. Meus irmãos, o assunto que temos agora é sobre a palavra de Deus. E o texto que nós vamos abrir está no Evangelho, no João, 1 João, capítulo 1, verso 7. Primeiro João, capítulo 1, verso 7. Podemos ler comigo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, uns com os outros. Meus irmãos, no original, o texto que está sendo mencionado aqui, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Agora ali o verbo é contínuo, de cada pecado. Todo pecado é a operação entre o ato e o processo. Cada pecado é no processo. Cada pecado agora é no processo. Mas tem uma condicional. A condicional já está ali. Se andarmos na luz. Então, andar na luz é andar aonde? No escuro, não é isso? É andar na revelação. Vamos ver, vamos entender o que é revelação. Primeira coisa, revelação de modo simples. Está tudo apagado aqui. Ninguém está vendo nada. Aí de repente, acende-se a luz. Aí eu vou ver o seguinte: a irmã está ali com um cachecolzinho ali. Aliás, se o frio que ela está esperando vier, pinguim tem que usar cachecol. Mas vamos lá. Então eu estou vendo a cachecol. Eu estou vendo a outrazinha, né, com um vestidinho preto, com as listas amarelas esverdeadas. Eu estou vendo, já estou vendo ela está de óculos, estou vendo. Então isso se chama revelação. Revelação é aquilo que você conhece quando a luz se acende. Por isso que é muito importante a mensagem que tem revelação. Por que você tem a revelação? Acende-se a luz. Quem está nas trevas, que entrou no culto, vem nas trevas. Quando ele vê a luz, ele vai embora. Por isso que a mensagem que tem revelação, ela espanca as trevas e vem uma libertação. Então vamos aqui agora. Se andarmos na luz como na luz está. Agora nós vamos entender uma coisa que é muito importante, uma compreensão a respeito da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, você pode entender em dois níveis. A Bíblia você pode entender em dois níveis. Vamos ao primeiro nível. Você vai entender aquilo que a sua razão alcança. O que é que a sua razão alcança quando você lê qualquer livro? Qualquer livro. O que é que você alcança? Você alcança largura, você alcança altura e você alcança profundidade. Aquilo está lá dentro de tudo aí. Então esse é um nível. Qualquer um pode alcançar. A sua razão pode entrar, penetrar dentro da Bíblia e descobrir coisas extraordinárias. Por quê? Porque a Bíblia é um livro completo para o homem, onde você vai encontrar todos os elementos necessários para se viver essa vida. Se você abrir o livro de Provérbios, não existe nada mais rico do que Provérbios. Não existe nada mais ético do que os ensinos da palavra. Não existe nada que possa definir o homem
diante de Deus do que a Bíblia. A Bíblia, quando abre e você lê, você vê onde está o problema seu e do passado também. Hoje vocês tiveram uma aula, também uma outra aula, sobre obra, né, os fundamentos da obra, onde vocês viram obra de Saul e obra de Davi. Onde ficou a diferença da obra de Saul para a obra de Davi? Estava numa palavra. Como é essa palavra? Quem sabe, quem lembra? Diniz, que bom, hein? Você que deu essa aula. Até que enfim, meu amigo, a turma aprendeu obediência. Então, obediência faz a diferença para Deus, do homem que agrada e do homem que desagrada. Pronto, está definido isso. Então, a palavra de Deus, não vamos citar aqui, é escudo, é broquel, a palavra ela discerne, ela discernir entre o pensamento e as intenções. Qual é a sua intenção? A palavra pode discernir. Você abre a palavra. Agora veja aqui, quando se abre a palavra para discernir, que está dentro dos seus pensamentos, essa palavra foi inspirada. Vamos que eu, não é o caso, escrevi essa palavra inspirada pelo Espírito Santo. Vou usar o meu caso aqui, não é o caso. Eu escrevi essa palavra aqui, lá no Gênesis. E você abre aqui no Apocalipse. A palavra continua inspirada. Mas ela só tem valor se você tiver a revelação que o mesmo Espírito que me inspirou vai te dar. Você vai saber que ela é inspirada simplesmente porque o mesmo Espírito Santo que falou há 2000 anos atrás, falou a você agora. Então vamos ao caso. A inspiração, vamos ver o caso aqui, da inspiração. Davi, 1000 anos antes de Jesus, ele profetiza, mil anos antes de Jesus. Davi, 1000 anos antes de Jesus. O Salmo 23 e outros salmos, eu vou citar outro salmo assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponho os inimigos por escabelo dos seus pés. Estava se referindo a quem? Hein? É Jesus? Estava se referindo a Jesus? O salmista, quando escreveu o salmo? Sim ou não? Muito bem. Então o irmão respondeu certo. Mas ele falou, disse o Senhor. Que Senhor é esse? Ao meu Senhor. Ele diz, disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus, não é? Assenta-te à minha direita. E Jesus está assentado aonde? À esquerda de Deus Pai, não é? À destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, para julgar o mundo. Até que eu ponha os inimigos. Qual é a operação de Deus nesse momento? Jesus está à direita e Ele vai destruir todos os inimigos de Deus. Se você for inimigo de Deus, também você está destruído, tá bom? Não esqueça. Aí está aí o salmista falando a respeito de Deus. Observe, Deus aqui, Criador. Criou quando? 700 milhões, trilhões de anos. Não importa. Você já concebeu Deus, a idade de Deus? Quem já concebeu aqui? Pode ser. Eu digo qualquer coisa, porque eu boto trilhões e eu duvido que você vai dizer que não. Então veja aqui, Davi pegou uma revelação de trilhões de anos e colocou aqui, disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus, 1000 anos depois, assenta-te à minha direita, até que pôs os inimigos por escabelo dos teus pés. O que é que na verdade aconteceu com Davi? Ele pegou letra? Foi letra que ele leu isso em algum lugar? Sim ou não? Não. Ele pegou uma revelação. Ele atendeu uma revelação. Então quando ele atendeu a revelação, aquilo saiu daqui
tomou uma velocidade incrível e chegou em Davi. Davi, por sua vez, profetiza agora a respeito de Jesus. Aí vamos ao Salmo 23. Aí diz assim, Davi diz assim: o Senhor, Jesus, daqui a 1000 anos, vai nascer ainda, tudo está profetizado a respeito dele. Ele é que é o meu pastor. Eu sou pastor de ovelhas, mas o pastor mesmo é ele. Ele já está predizendo, ele já está profetizando. Então aqui é a profecia. Profecia, quando entra a profecia, o tempo desaparece. Acabou. Ele profetizou a respeito de Jesus. Jesus chegou aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Verdes pastos verde é vida. Vida. Pasto é pão. Então Jesus é o pão da vida. Pronto, a primeira coisa, ele é vida. Então, vida no Velho Testamento se refere ao Pai. Guia-me pelas veredas. Veredas é o quê? Hein? Caminho. Tá sabidinho, hein? Eu acho que eu vou até parar aqui. Quem é o caminho? Guia-me pelos caminhos da justiça. Justiça é igual a verdade. Quem é a verdade? Mas é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito na Bíblia, Espírito de verdade. É o Espírito Santo. Então, justiça ou verdade. Não é a justiça do mundo. É a justiça que não erra. É a justiça que vem da eternidade. Ela é profetizada. É uma justiça onde nada vai mudar. Ela é absoluta. Deus fala e tudo acontece. Então é a verdade chamada absoluta. Então veja aqui, Davi profetiza aqui, começa pelo Pai. Então o Pai, Jesus e a verdade. Mas quando se chega no Novo Testamento, aí Jesus assim, ele inverte. Jesus assim: eu sou o caminho. Pronto, começou com Jesus. Eu sou a verdade do Espírito Santo, que é o caminho que conduz em santificação. Essa é a verdade. E eu sou a vida, que é o Pai. Sou o caminho. Por quê? Porque Ele é o caminho da vida para o Pai. Ele é o caminho da verdade para o Pai. Digo, caminho de verdade que te leva ao Pai. Houve uma inversão, porque no Velho Testamento o Pai está em primeiro lugar. Mas no Novo Testamento, quem está em primeiro lugar é Jesus, no projeto de Deus. Não é que Ele é melhor, porque Ele diz assim: eu e o Pai somos um. São a mesma coisa. Muito bem. Agora vou apagar aqui. Todo mundo entendeu? Depois vou perguntar, sabe? Muito bom. Então nós vimos aqui. Então chegamos a 1000 anos em Jesus. Jesus aqui. Aí hoje nós estamos a 2000 de Jesus e a 3000 de Davi. Foi uma revelação que o Senhor deu? Foi. Essa revelação do Salmo 23, se deu hoje, se deu ontem, deu. Isso não importa. Mas foi dada 2000 anos depois. O que aconteceu aqui? Entrou a razão, sim ou não? Entrou razão nisso? Adivinhação? Entrou o quê? Revelação. Então a revelação, aquilo que estava oculto, passou a ser luz. Revelação. Então a palavra, se não for revelação, é letra. E se for letra, é morte. E luz é o quê? É vida. Quando Deus cria todas as coisas, a primeira coisa que Ele fez para promover a vida foi o quê? As trevas. Não foi isso? Tem muita gente ainda que não sabe, né? Mas vou dizer para vocês, é um segredo, mas fica só para o irmãozinho. Luz.
Jesus diz: luz. O verbo estava presente, haja luz. Então, entre a ordem e o fenômeno, não houve tempo. A luz apareceu. Deus, o Pai, operou e a luz aconteceu. Então, vejam, meus irmãos, não há tempo. Agora, o tempo tem que desaparecer. A revelação, é isso que as pessoas estão tendo dificuldade. É isso que o cristianismo tem dificuldade. É que ele ficou preso a uma letra sem a revelação. Mas se eu pergunto, isso é propriedade minha? De vocês? Da Igreja Maranata? Não, é para quem quiser. Mas eu pergunto, as pessoas querem isso? Ou preferem eles mesmos descobrir as coisas? Em ciência você descobre tudo. Mas descobriu a telefonia. Ela já existia? As ondas eletromagnéticas já existiam? Sim ou não? Os engenheiros estão aqui. Eles vão confirmar. Existiam? Sim. Quem descobriu o que já existia. E a palavra do Senhor diz assim: o homem, o segredo de Deus é encobrir o negócio. Está tudo encoberto. E o segredo do homem é descobrir. Então tudo está descobrindo. E Deus permite as descobertas cronologicamente. Vocês não querem ver? Veja só. Adão e Eva. Para que celular? Para quê? Adão, onde você está? Estou atrás da árvore. É verdade? Mas hoje, ninguém vive mais sem celular. Tem gente que tem 5 celulares. Um no bolso, outro no outro bolso, outro não sei o quê, se ele esquecer. Então, o Brasil hoje tem mais do que o dobro da população, sabiam? De celulares. Isso é uma maravilha. É isso que nós estamos precisando. Celular e celulite. Então vamos lá. Agora nós começamos a entender uma coisa que é essencial. Hoje de manhã, vocês viram sobre fé, que essa fé que está por aí, ela não tem significado. E outra mais, não adianta você falar em corpo, você falar em sangue, em fé, em salvação, sem isso aqui. Se você entender que essa palavra revelada é que produz a vida, é que ela está dentro do contexto da vida. Então veja aqui, se andarmos na luz, se eu andar na revelação, como Jesus está na luz, então você está na revelação, você está na revelação, eu estou na razão. Tem comunhão? Não, fala a verdade. Fala a verdade. Tem ou não tem? Não, está magro ainda. Está ruim. É que tem gente que ainda já está pensando na janta. Calma, minha gente. Vamos devagar. Eu estou dizendo o seguinte: ele está na comunhão, está na revelação. Ele abriu uma Bíblia e não encontrou letra, ele encontrou revelação. Ele descobriu o Salmo 23 agora. Em 3.000 anos, a revelação entrou numa velocidade. O tempo acabou, chegou no ouvido dele, na compreensão dele, entrou na velocidade. Quando os assuntos da palavra entram na velocidade da luz, aí veja só, quando você entra na velocidade da luz, o tempo desaparece. Existe uma fórmulazinha, será que eu vou falar sobre isso? Falo ou não falo? Falo. Existe uma fórmulazinha, a fórmula de Einstein. Só quero dizer o seguinte: ninguém precisa de física para ir para o céu, tá bom? É igual a mc2. Então ele diz o seguinte, que a energia, o homem, massa, homem, na velocidade da luz, C2, ele se transforma em energia, certo? Então veja aqui, você pegou um objeto, pegou uma pessoa aqui, ou massas que seja, e jogou ele na velocidade da luz, a massa desaparece e fica só a energia. Isso é uma explicação
que está dentro do conceito espacial, do mundo, de toda a construção do mundo. Isso é nada daquilo que existe de explicações sobre buracos negros, sobre, vamos dizer, órbitas de planetas. Nós não vamos entrar nisso não, porque eu não estou doido ainda. Então veja aqui, o homem na revelação, que é luz, na velocidade da revelação, mas Jesus não é a velocidade da luz, não. Jesus é a luz. Então eu tiro aqui, o homem na luz, ele vira eternidade. O tempo saiu, porque você entrou na revelação, e você saiu na velocidade da luz, você saiu na velocidade da revelação, você entrou aqui para a eternidade. Seu tempo passa a ser contado com a eternidade. Então, quanto mais revelação, mais eternidade, mais Jesus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A religião, ela pode explicar isso? Sim ou não? E por que você dá nela? Né? E por que você quer ir para ela? Não há como explicar. Eu hoje disse pela manhã, e vou repetir: o mundo evoluiu em tudo, menos na religião. A religião é um fracasso em termos de compreender as coisas de Deus, e tudo que Deus fez foi para dar ao homem o direito dele entrar na eternidade, e ele não quer. E ele não quer, sabe por quê? E Jesus disse assim: e não quereis vir a mim para teres o quê? Para teres vida. O homem não quer Jesus, ele quer Jesus para fazer dele uma religião. E Jesus não é um mito, Jesus não é um líder, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Verbo, ele é a palavra. E a palavra do Senhor diz assim: pela sua palavra os mundos foram criados. Você existe, sabia, criatura, que você existe por causa da palavra que Jesus sustenta. E diz a palavra ainda: e ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Quando ele não sustentar mais as coisas com a palavra do poder dele, então os céus passarão em grande estrondo, os elementos se desfarão e as obras que nela há perecerão. Interessante que Pedro disse isso, doutor Pedro. Ele usou uma palavra que é, no grego, que veio ser conhecida nos nossos tempos, que é a palavra oranos, que deu origem a um metal radioativo que se chama urânio, que foi o elemento que produziu a bomba atômica. Oranos, quer dizer, o estrondo, luz e calor são resultados da explosão atômica. E Pedro descreveu isso lá, doutor Pedro, pescador, por revelação, meus queridos, por revelação, aquilo que você não tem, que você não quer. Você quer entender Deus lendo? Vou fazer um cursinho, você vai ser um teológico. 4 meses, você recebe um diploma, para desfazer tudo aquilo que o Espírito fez na sua vida. Ai, imagina que coisa, que tem um cabimento um negócio desse. Os pastores estão aqui, todos eles, nós temos pastores aqui, graduadíssimos, tem companheiros, tem 3 cursos aqui superiores. E pergunta a ele, se Deus chamou eles porque eles têm curso superior, porque eles são sabidos. Pergunta. Deus não chamou, Deus nos chamou para sermos mensageiros de uma palavra do Espírito. Aí eu não tenho palavra do Espírito, vou para a letra. Eu vou ler o que está dando nos postes aí, não sei quem está botando essas bobagens para aí, vou ler aquilo e vou soltar aquilo. Fulano falou isso, Pedro falou assim, eu quero saber o que Fulano falou, que nada. Nós temos que entender que uma obra como essa não tem dons, não tem nada, não tem corpo vivo se não tiver a palavra viva. E a palavra viva não é letra. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Nós hoje estamos à vontade, porque são 6 horas, não tem satélite, não tem rádio, não tem nada, só somos nós aqui, e nem comida.
Somos nós aqui, nós vamos até o sol raiar. Ou desraiar, né? Mas eu prometo que isso não vai acontecer, porque a consideração que eu tenho aos irmãos aqui. Eu sei que todo mundo está cheio de pressa para comer pizza e esse troço todo. Caldo de mocotó. Já tem gente, já foi lá para a fazendinha hoje, atrás do mocotó. Calma, minha gente, calma. Vamos então, vamos voltar. Onde nós ficamos? Aqui. Então o homem, a massa, na velocidade da luz, ou na luz em Jesus, o homem em Jesus, ou seja, luz ou revelação. Está entendido isso? Luz ou revelação. Vamos repetir. Luz ou... Então você entrou agora aqui no que se chama profético. Quando nós falamos em profético, é aquilo que vem da eternidade. O profético é aquilo que chega a você em velocidade e onde o tempo desaparece e você entra na eternidade. Queridos, toda a nossa luta é essa. As nossas dificuldades, as acusações que estão sobre nós, os grandes problemas, é só por causa disso. Porque nós estamos dizendo uma coisa que o mundo não sabe. O mundo não sabe. O mundo sabe o que diz fulano, o que diz ciclano, e até muitos se converteram até sem saber o que eles disseram. Mas nós temos uma responsabilidade. Os irmãos que vieram do exterior estão aqui, têm uma preocupação, é dons espirituais. E eu tenho dito para eles, vou dizer aqui hoje, repetir para eles o seguinte: dom espiritual nós temos, mas muitos, agora eu vou confessar aqui, vou entrar debaixo aqui do púlpito e falar para ninguém me jogar uma pedra, mas até hoje não entendemos toda a doutrina que nos leva a viver dons espirituais. É por isso que nas igrejas, em vez de ter dons, alguns têm dons, e não tem dão, mas dom espiritual fica devendo às vezes. Então, vê as lutas, porque o que não tem dom quer censurar o que tem, e ele que devia ter os dons, o que censura. Mas cadê que ele quer? Sabe por quê? Porque ele não quer madrugada, ele não quer jejum, ele não quer oração, ele não quer ser provado, porque você, para te entregar dom, aí ele diz assim: ó, Jesus cura, você já foi curado? Vai pregar sobre cura sem ser curado, sem ter sido curado, vai lá. Vem um negócio em cima de você que você não sai nunca mais. Entra debaixo de um paletó e não tem mais quem te tire. Agora, quando você viu, eu me lembro, eu estava rouco, eu estava aqui 3 anos sem poder falar, e o Senhor levantou o profeta e disse assim: estou te curando agora. Sumiu a rouquidão. Acabou. Ó, eu quero passar a minha função, porque eu não estou mais em condições. Eu estou com uma dor há 2 anos, eu não estou mais podendo nem andar. Estou cansado. Não, você está, porque o irmão morreu, você está sofrendo. Não, meu querido, não é isso não. Ajoelha aí. Vou te curar agora. Aí você estava sem dormir há 2 anos, sem dormir direito, dor, respirar não podia, andar não podia, tropeçando pelo meio da rua. E o Senhor, naquela hora, daquela noite, acabou a dor, acabou tudo. No outro dia você estava como se não tivesse nada. Tempos atrás, uma radiografia. O médico disse: o que é isso aqui? Não é nada não, meu amigo. O que é que foi? Qual é que você viu? Não, tem um negócio no pulmão. Eu digo: todo mundo tem coisa no pulmão. O que é que há? Se bater uma fotografia em você, também vai ter uns 10 negócios aí de pulmão. E você está assim? Não, rapaz, não foi nada não, está tudo bem. Cicatrizado. O local era uma ferida que estava no pulmão há 2 anos. E o Senhor curou naquele dia. Aí você fala de cura. Aí você vai poder falar de cura. Agora você vai falar de cura simplesmente porque você está animado. Está ruim, hein? Na hora que vier a doença para cima de você, você não quer sair de casa nem para nada, com medo de morrer na rua. Bom, ninguém é mais corajoso nem menos corajoso por causa disso. Então, ninguém é mais importante nem menos importante porque teve cura, porque não teve. Isso aí
está na economia de Deus. Muito bem, então, observe. Você está na revelação, então você está na luz. Você está na razão, aí vem lá, você está no som. Você está no som, na razão é na sua palavra. Adão e Eva, quando caíram, eles estavam a 360 metros por segundo. Qual foi a razão de Adão, de Eva? E Adão estava coberto de razão. Diz assim: a mulher que tu me deste foi ela que me fez toda essa infelicidade. E ele estava com razão. Caiu. O homem, na velocidade do som, ele cai. Mas se ele estiver a 300, é 300 ou 360? 300, eu já botei 60, vai ver. 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, você vira energia. Mas se você estiver na luz, você vira eternidade. Você pode escolher. Você quer do som, você está cheio de razão. Vai para onde? Hein? Eu não quero falar nisso outra vez, não, para não assustar ninguém. Só bota aqui, ó. Tem gente já passando mal desde cedo. 7 palmos. Aqui, ó. Eu não queria falar alto, não, mas não tem jeito, né? Tem uma turma lá atrás, está pensando que está livre, vocês não estão, não, hein? Vocês são os principais. O camarada ficou em frente ao cemitério, né? Botou um carro lá com a caveira e passava uma mulher com uma criança. E ele tinha um controle remoto e o carro começou a andar em frente ao cemitério de tarde. Aí disse assim: quer uma carona? A mulher, quando viu a caveira, desesperou com o menino, com a sacola e tudo, foi embora. Aí ele ficou gritando: vem, sua covarde! Está com medo de morrer? Isso é covardia! Tadinha, largou o chinelo, a bolsa. O menino, com comida, o menino já tinha dobrado a esquina. Meu filho, me espera. Que esperar? É dureza, né? Falar em morte. Hoje chegou seu dia. Mais uma vez. Não, deixa ele aqui. Tem que ter essas coisas no chão. Bom, meus queridos, olha aqui. Temos muita coisa para falar. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte. Existe, então, 2 formas ou 2 níveis de compreensão com relação à palavra. Um é esse da razão. Você pegou, abriu a Bíblia, você achou coisas lindas, você tem estética, tem ética, você tem tudo que você precisar aqui. Conselhos, você tem tudo. E mais, isso aqui, ela pode indicar o caminho da eternidade. Agora, existe o outro nível de compreensão. Esse outro nível de compreensão, entram os 2 elementos da física que não entraram nesse aqui, que estão fora do seu alcance. Entendeu? Esse largura, altura e profundidade, exegese, hermenêutica, propedêutica e apologética, isso você pode fazer de tudo que você quiser de Bíblia. Agora tem uma coisa que não vai entrar, você não vai conseguir, porque está na sua mente. Filosofia, teologia, está tudo certo. Mas uma coisa que não vai depender de você, que é a velocidade e o tempo. A velocidade, quando chega ao infinito, quando é igual ao infinito, o tempo é igual a 0. O tempo desaparece. Quando o tempo desaparece, então você anda na revelação. Quem está na revelação, anda para trás e anda para frente. Eu estou na revelação, eu andei lá com Davi. Aí descobri que Davi estava falando do meu pastor, Jesus. Aí eu vim aqui para frente, aí eu descobri, então,
andando para trás e andando para frente. E Jesus, então na velocidade, o tempo desaparece. E quando você está em Jesus, então você está no mundo da eternidade. Você não virou eterno. Você simplesmente entrou num mistério. Queridos, olha, mistério não há nada melhor. A ciência entra em certos mistérios, porque ela prescruta, ela vai ver, ela vai fazer experiências. É a ciência. E o mundo na ciência cresceu, mas na religião é um fracasso. E você pode observar bem, os argumentos da religião é só um negócio que tem uma hora que você... Meu Deus, não é possível que as pessoas estejam vendo isso. Será? Você está vendo. Mas as pessoas se acostumam, sabe por causa de quê? Porque é uma razão religiosa. E é uma razão que não dá para entender. Se você chegar a pegar uma criança e der R$2 a ela, vai lá comprar o picolé, mas traz o troco. Eu duvido que ela saia do balcão se levar o troco. Duvido, mesmo que ela não saiba o que é o troco, ela não volta. Mas o religioso que tem religião, ele faz tudo o que os outros mandam e não sabe por que está fazendo. E os que mandam ainda sabem. Eles ainda dizem que nem sabem se existe vida eterna. Que eles nem sabem. Eles falam de uma coisa que eles nem sabem se existe. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas aqui que precisam ser observadas. Vocês já estão no segundo período. É para todo mundo ser pastor e pastora aqui. E bem como não existe pastora, então você vai ficar fazendo o que você tem que fazer. Orando e cuidando da vida eterna sua e da sua família. Mas olha, você não tem motivo nenhum de estar nos bancos, não censurando ninguém, não. Você cuida da sua vida espiritual. Outro dia o irmão me procurou e disse: pastor, como é que eu consigo ter revelação? Diga: meu amigo, você me rasgou. Porque nem eu sei. A primeira coisa que você tem que entender é que revelação é no corpo. Na carne não tem jeito. Dom espiritual, sem você conhecer a palavra, a forma de ação da palavra, não tem jeito. Porque quando você conhece a forma de ação da palavra, aí você vai entender sangue como o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo agindo no corpo tem vida. Salvação, ato e processo. Fé, a fé que vem do mundo, que vem da obra criadora, e a fé da obra redentora. Aí você diz: agora eu entendi por que a preocupação desta obra do Espírito apontar nesta última hora esse caminho. Entrou na velocidade da revelação, você entra no tempo de Deus. Eu acho que só na velocidade da luz, só na luz é a comunhão. Então nós vemos assim: se andarmos na luz, então você está na luz, o companheiro está ali na luz olhando o relógio, o outro está na luz, eu estou aqui na razão. Você está na revelação. Vai ter comunhão? Vai ter comunhão? Não. Os irmãos estão na Rússia. Eu não falo russo, nem eles falam português, mas eles estão na luz, eles estão na comunhão, então estão comigo. Se o meu coração está com o teu coração, dá a tua mão e sobe. Então nós temos que entender palavra revelada, onde estão os segredos de Deus. E aqui nós vamos ver, a palavra é o modo essencial da intervenção de Deus no mundo. Pela sua palavra, Ele criou os céus e a terra. Então Ele interveio no mundo, criando os céus e a terra. Pelo seu verbo, que é Jesus, revela-se ao homem. Então Jesus se revelou a você. Um dia você teve um encontro com Jesus. Pelo menos aqui 5% tem quase certeza que teve esse encontro. Não é uma maioria, mas já dá. O Espírito Santo, com a vinda, ele veio. Ele não cria nada, o Espírito Santo.
nada que seja novo. Ele contenta-se em iluminar a palavra. Só isso. O Espírito Santo só faz isso. Ilumina a palavra. Você não quer o Espírito Santo? É a sua razão. Não precisa do Espírito Santo. Então essa palavra nunca vai ser iluminada. Nunca. E você não tendo a luz da palavra, você está em trevas. E você está em trevas. Mas eu falo de Jesus. Eu amo a Deus. É uma coisa nenhuma. Ui, amor a Deus. Amor a Deus é ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. Mas se para ouvir a voz dele, Deus está falando. Deus está falando. Está chovendo, está trovando, está vendo? Deus está falando. Ah, bobagem. Se trovão é voz de Deus, então estão perdidos. Aqui, a inspiração só pode ser entendida por revelação. Não tem outra coisa. Mas profético é a revelação do mistério. Então aquilo que é mistério, só o profético. O profético é o que vem do chão aqui, não é isso? Do homem, não é isso? O profeta vem da eternidade, através do Espírito Santo. Então eu vou ler muito sobre o Espírito Santo. Pode continuar lendo, não vai chegar lá. Eu vou ler muito sobre filosofia, sobre a verdade, sobre Deus, vou ler sobre tudo, também não vai chegar lá. A palavra do Senhor é clara. No princípio estava o Verbo. O Verbo é o Deus vivo comunicado ao homem. E nós temos um entendimento, meus irmãos, muito claro. A palavra criadora, Deus fala e o efeito surge, como foi na eternidade. Surge a vida, mediante seu verbo soberano. Esse verbo soberano ordena o caos. É caos agora, acabou o caos. O mundo vai virar um caos. Explode para lá, explode para cá, acabou. A galáxia tal, não sei, foi para tal, errou o caminho, passou por aqui, levou todo mundo. Então, essa palavra criadora, ela fala, ela cria, suscita, ordena, redime, organiza. A palavra de Deus, aí veio o profeta assim, veio a mim dizendo, meus irmãos, que coisa maravilhosa. É isso que o mundo não entendeu, não quer conhecer os mistérios da palavra. O cientista, ele entra no seu laboratório, e é muito comum você ver todo cientista fica de cabelo comprido, barba comprida, porque não tem tempo de fazer. E nós temos tudo para entrar no mistério de Deus e ficamos rodando. Por quê? Porque isso, porque aquilo, porque eu acho que tem que ser assim. Agora nós vamos nos reunir e vamos decidir nada. Perdeu tempo. Agora nós vamos para a evangelização direta. E de quê? Agora tem um grupo aí gritando, nós precisamos voltar à igreja primitiva. Como? Sem revelação? Porque se eu pego isso aqui, a Bíblia, e não tem revelação, e vou falar para você que tu também não tem revelação, vai convencer você de quê? Se você já tinha o conhecimento e caiu, e não quis mais saber de nada. Eu pergunto, o que vai adiantar eu com argumento filosófico, teosófico, sem realizar o que for? Não adianta. Meus amados, o mundo só vai se convencer hoje por revelação. E nós ou entendemos isso, ou não vamos ficar. Mas um punhado, vou dizer, tem um punhado fiel. E nós temos esse povo no nosso meio. Não são todos não. Os fiéis não são todos não, mas temos um punhado bom. Temos um punhado muito bom no nosso meio. Homens e mulheres, servos de Deus, estão aí, fiéis, não tem medo de nada, servindo ao Senhor, e é isso mesmo, não estão atrás de coisas escritas em rede social. O que pensa o doido de lá, o outro doido de cá disse o quê? É um povo fiel. Você pode ler tudo, você retém o bem e deixa o resto. Há muita coisa para falar, mas eu quero terminar aqui dizendo, a palavra de Deus, ela cria vozes e locuções. Ela suscita formas e sinais, eventos, criam mesmo a história. Então veja aqui, que vê Jeremias? Ele podia ter visto uma vara de cajueiro,
Ele não, eu vi uma vara de amendoeira. Se fosse vara de cajueira, eu deve ter morado aqui pela Praia da Costa. Mas ele viu uma vara de amendoeira. Aí o senhor diz assim, hã? Ele viu, ele cria. Ou veja que o Espírito Santo, visão, dom espiritual, meu querido, é aquilo que ninguém viu e que você viu. Agora, mentir dizendo que você viu uma coisa que você não viu, aí você vai para o inferno. Isso é muito importante, você criar na mente. Ilusões é outra coisa. Então você vai tomar chá, que tem por aí, tem um bocado de chá para dar ilusão, você vai ficar tonto, está tudo bem. A palavra de Deus, ela cria isso. Através dessa história iluminada e circunstanciada, mediante o verbo oral, a palavra, é nos dado receber a palavra, vê-la, contemplá-la, tanto como ouvi-la. Aconteceu um dia, o verbo se fez carne e, deixando os sinais, permitirá que contemplemos a sua glória. Veja aqui, meus irmãos, a palavra criadora diz o seguinte: as palavras não passarão, porque emanam de uma sabedoria eterna. Não só por isso, mas porque são as suas palavras. E mais ainda, Deus cria, como já falei, vozes e locuções, é nos dado receber essa palavra, vê-la, contemplá-la. Deus fala e o efeito surge. Deus cria o mundo, tira do nada todas as coisas e suscita a vida mediante o seu verbo soberano, que determina o caos. Você está pensando que Jesus é uma brincadeira? Você está pensando que Jesus é brincadeira de desfiles? É isso que está pensando? Tem um povo aí para falar disso aí, para vulgarizar Jesus. Olha, Jesus não é isso não. A palavra do Senhor diz assim: Ele está à direita de Deus Pai e há de julgar os vivos e os mortos. Por Ele, para Ele, todas as coisas foram feitas e todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Deus criou todas as coisas e Ele governa todo o universo. Só está faltando, sabe o que agora? A igreja arrebatada e o domínio dele pelos séculos dos séculos. Esse é o Jesus que eu estou pregando hoje aqui. Esse é o Jesus que está no seu coração, que entrou onde ele quer entrar hoje pelo Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tira da sua mente essas ideias de coisas que vêm. Tira isso. Creia em Jesus. Creia que Ele é o Salvador. Creia que Ele é o único que pode te levar à vida eterna. O tempo vai passar. Os dias estão passando. O mundo está aí sem saber o que vai fazer. Tudo em desarmonia na obra do pensamento humano. O que Deus criou está intacto. O mar está no seu lugar. O sol, a lua, as estrelas nascem. O sol nasce, se põe, as estrelas. Inverno, primavera, verão, tudo certinho. Mas o homem perdeu os limites. E você, querido irmão, você não pode perder os seus limites. Sabe por quê? Você tem muito que alcançar ainda, que é o conhecimento do mistério. Jesus quer se revelar. Deus quer se revelar. Você não merece, nem eu mereço, mas Ele quer se revelar. Você não quer? Você tem razão, está com a razão, só não tem a revelação. Pronto? O que mais vocês querem que eu diga? Eu não tenho mais nada para dizer. Estou triste porque eu não tenho mais nada para dizer. Mas tem muita coisa para dizer. E eu não vou dizer agora porque eu estou cansado também, né? Também eu sou de ferro não é? Estou cansado não. Estou pronto para começar tudo de novo. É só ter um desafio aqui, eu continuo. Eu esperava que alguém falasse, não, fala mais um pouquinho, eu continuava. Vamos parar aqui. Foi o suficiente, todo mundo entendeu.
Mas sai daqui, não sai daqui. O cidadão mandou cantar uma coisa 100 vezes. Era uma música que tinha aí Juazeiro, e na hora falando, não, você não canta, mas ninguém aguenta mais aqui. Disse, não, é a última vezinha que eu já aprendi tudo. Em vez de cantar Juazeiro, cantou, ai, cajueiro. Tem gente assim, entendeu? Tudo entendeu. Daqui a pouco, ai, cajueiro, vai embora. Olha, tá entendido? Quem não entendeu, levante a mão. Então todo mundo entendeu, e amanhã de manhã eu estou aqui para fazer uma pergunta para saber se você entendeu mesmo. De pé. Deixa a luz do céu entrar, é a revelação. Medo diz o tentador te vai vencer. Luz de fogo e os estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Aqui estás, tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo livre desce o véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Deixa a luz do céu entrar. Você não quer não? Se a luz não entrar, vai ficar a escuridão, sua razão. Ninguém quer saber disso. Você não está cansado disso não, de ter razão? Está cansado? Não, ainda não cansou. Fez 10 anos de faculdade, fez 30 vestibulares e não cansou ainda. Tem que cansar, para com isso. Busca o Senhor. A obra está num novo caminho, num novo rumo. Sabe por quê? Que essas doutrinas que nós estamos pregando hoje, que trazendo aqui, são essenciais. Isso não tinha no passado. O passado ficou. Se você quiser fazer algum curso do passado, pode fazer. Só atrapalhar a sua vida espiritual. Você vai aprender um bocado de teoria, mas não tem isso. Saber não ocupa lugar. Agora, você tem uma experiência com Deus, pode até fazer seus cursinhos, um diploma a mais não faz diferença, né? Então veja aqui. Mas olha, segue o seu caminho com Jesus. Você quer esse conselho? Eu não tenho conselho para dar, que eu estou novo ainda, não estou ainda para dar conselho. Eu estou mais para receber. Mas olha, segue Jesus, anda com Ele. Há um Coríntios que diz assim, até o Coríntios diz, você precisa fazer como eu, não é o caso. Andar na luz, encontrar com teu Deus. Anda na luz. Se você não estiver na luz, você vai dizer que você tem comunhão. Porque Deus está comigo, eu também estou com Ele. Eu sei quem tem crido sabe nada. Isso é mentiroso. Isso é hipócrita. Que negócio é esse que Jesus deu nada? Não tem revelação, você não tem nada, está andando nada, fazendo tudo na sua cabeça. Que história é essa? Doido para sair, para fazer ir para o mundo? Que história é essa? Não faça isso. Não coloque essas coisas. Você sentir que você está fraco, não estou fraco. Eu preciso voltar, eu preciso renovar. Deus vai te aceitar. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem uma bênção para todos que estão aqui. Não sou eu que vou dar, não. Que a bênção que eu tenho é para mim. E eu não dou nada para ninguém, mesmo porque eu não tenho. Não é verdade? Nós estamos encerrando essa última aula, mas não podíamos deixar de apresentar os nossos irmãos e convidá-los para estar aqui à frente. Nós temos aqui o tradutor, que vai ler os nomes
e convidar, são pastores. Primeiro eu quero convidar os irmãos de Israel. São pastores de Israel. Tem algum doente? Está faltando um? Saiu? Ah, tá bom. Então vamos chamar os dois pastores primeiros aqui de Israel. Pode subir. Pode falar. Pastor Igor e pastor Oleg. Pode falar no microfone que todo mundo entende o que você está dizendo. Muito bem. Esses pastores são pastores de Israel. Vejam só. Esses homens precisam de oração. 2 deles estiveram aqui e disseram, olha, um deles pelo menos que não está, falou comigo. Disse, olha, estou voltando para ver aquilo que nós não temos. Eu um dia estive aqui, vi e entendi que nada tem adiantado lá, não anda nada. E agora eu preciso, no Brasil tem, como José, né? Como os filhos de Jacó, foram buscar o celeiro. Não é que nós somos aqui José, nem somos celeiros, mas nós estamos aqui para isso. Eles vieram e eu gostaria de que os irmãos se lembrassem dos rostos desses irmãos. É uma luta que eles travam lá dentro de Israel, que lá a luta não é brincadeira não. Turma lá não quer crente lá não, cristão não quer nem ver, ainda mais falar em batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, clamor pelo sangue de Jesus. É igual os crentes caídos aqui, não gosto nem de falar do clamor pelo sangue de Jesus. Agora vamos aos outros 3 da Rússia. E nós queremos dizer, esse irmão de Asdod, Haifa, Hedera. Hebraico já. Muito bem, vamos convidar os 3 pastores da Rússia, estão aqui. Pastor. O povo está muito cansado, em pé, carregou muita pedra hoje, né? Vai ficar um pouquinho mais em pé. Os pastores. Pastor Romualdas, pastor Dimitri. Não, pera. Calma. Pastor? Romualdas. Isso. Outro pastor? Dimitri Larkin. Dimitri. E outro pastor? Dimitri Kin. Isso. Muito bem. O pastor é de que região da Rússia? Ele não está entendendo português não. Ainda. Perdão, é porque está traduzindo para ele. Ele é de Vladivostok, quase perto ali do Japão já. Já, é pertinho então. Outro pastor, de onde? Qual é a região? Pastor Dimitri Kin, é de Moscou. Moscou. É amigo do Putin. Sim. Ele entendeu melhor que você. Tá? Não tem a tradução para ele. Pastor? Pastor de São Petersburgo. São Petersburgo. Muito bem. São Petersburgo já fica um pouco mais próximo daquelas outras regiões, onde temos muitos pastores aqui na região da Lituânia, Letônia e Estônia. Temos um grupo grande de pastores, inclusive naquela região há 2 seminários que pregam as doutrinas da obra. Eu estou com medo deles passarem na nossa frente. Só isso. Eu vou até pedir a eles que eles tenham calma, até que a turma aqui tome juízo e que siga. Muito bem. Nós gostaríamos de que... Você está em condições de traduzir? Tá. Muito bem. Qual é o mais velho dos 3? O mais velho e o mais antigo? Quer dizer uma palavra para dizer aos irmãos. Quer dar uma palavra? Isso. Sim, você está sem microfone. Isso. Maria de primeira viagem. Os irmãos agora podem se sentar. É o sofrimento, meu filho, é assim. A vida é isso. Bota na Я приветствую вас любовью Иисуса Христа. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. И мне очень приятно и очень назидательно здесь быть среди вас. É muito agradável estar aqui com vocês nessa reunião. И на самом деле то, что здесь делает Бог, это очевидно, что это Божья работа. E tudo que Deus tem operado aqui é muito visível. Estando daqui, nós vemos tudo isso de perto. И мы
И мы верим, что Бог непостижим, и у Него еще есть вещи, которые Он имеет для нас. E nós acreditamos que o Senhor ele mantém os olhos abertos para nós. Ele tem a luz aqui disponível para nos iluminar. И мы верим в славу тела Иисуса Христа. Nós acreditamos na glória do Senhor Jesus, no И corpo do Senhor церковь Jesus. Иисуса Христа, она будет сиять Божьей славой. E a igreja do Senhor Jesus, ela vai espalhar essa glória. И мы на этом пути вместе с вами. E nós estamos nesse caminho juntamente Amém. com vocês. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. И мы передаем вам большой привет из России. Nós saudamos, nós trazemos as saudações da Rússia para vocês. Как сказал пастор, что это тоже страдальная церковь, которая страдала в гонениях. Como o pastor falou, nossa igreja é uma igreja que sofreu muita perseguição. Но сегодня время поменялось, и пришло новые возможности. E hoje tudo mudou e nós temos novas possibilidades. И мы должны понять Бога относительно нашего времени. E nós devemos entender e receber o Senhor de acordo com o nosso momento, o momento em que vivemos И agora. для этого мы здесь, чтобы понять Бога и принять от Него все то, чтобы совершить Его работу. E nós estamos aqui para receber tudo que vocês têm para nos oferecer a respeito desse trabalho. И исполнить все то, ради чего Он нас призвал. E tudo isso porque o Senhor nos fez esse chamado. Спасибо вам. Muito obrigado a vocês. Очень приятно. Muito agradável. Desculpe. É o seguinte, o pastor vai falar de Israel. Ok? Ok? Спасибо. Шалом вам. Shalom. Pai seja convosco. Israel. Shalom, né? Mir. Lá na terra, lá, né? É Mir Borsheva. É a paz do Senhor. E aqui é Shalom. 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 A paz do Senhor. Спасибо, что вы пригласили нас. Спасибо. Muito obrigado por ter nos convidado. Израильский народ, A nação de Israel, еврейский народ, он страдал всю свою жизнь. a nação de Israel sofreu toda a sua existência foi de sofrimento И всю свою историю. e toda a sua história. И сегодня мы имеем маленький клочок земли, Hoje nós temos um pedacinho pequeno de terra. который очень тяжело увидеть на карте. É muito difícil até ver no mapa. И 2000 лет назад Иисус приходил именно туда. E 2000 anos atrás foi justamente lá que Jesus veio à Terra. И Он prидет снова туда. E ele vem novamente para cá, para a Terra. И все, что мы имеем в Писании, Tudo que nós temos na palavra, nas escrituras, оно начиналось там. começou lá. И оно имеет эти еврейские корни. Israel possui essa raiz, essa origem. Поэтому, пожалуйста, молитесь за Израиль, Por favor, orem por Israel, чтобы еврейский народ был спасен, para que toda a nação de Israel seja salva, чтобы Слово Божие распространялось, que a palavra de Deus seja espalhada чтобы мы вместе с вами e que nós possamos, juntamente com vocês, могли сделать то, что Бог хочет от нас. fazer tudo o que Deus quer que nós façamos. Спасибо вам. Muito obrigado. Ok? Mais alguém? Ok. Muito bom. Шалом, дорогие, приветствуем вас. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Знаете, когда я приехал в Израиль, Quando eu cheguei a Israel, до того, как я жил в бывшем Советском Союзе, antigamente eu morava na União Soviética, я очень стеснялся, что я был евреем. Я очень стеснялся, что я был евреем. eu tinha vergonha de ser judeu. Но когда Бог коснулся моего сердца, Mas Deus tocou o meu coração я узнал, что я еврей, и Он еврей. e eu cheguei à conclusão de que eu sou hebreu. E ele também era hebreu, foi hebreu. И в самом Израиле я узнал, оказывается, что еврей – это слово «иудей», славящий Бога. Иудей, славящий Бога. Essa palavra significa, judeu Это significa славящий Бога. aquele que louva a Deus. Поэтому сегодня я так много вижу иудеев, собравшихся здесь. E hoje
Hoje eu vejo, Надо смеяться. eu vejo pessoas que Mas tá indo podemos muito chamar bem. de judeus. Muito bem, é difícil. И мы одна семья в Боге. E nós somos uma só família. Бог даровал нам одну семью. Deus nos deu uma grande família. И нам не тесно в ваших сердцах. Вы показываете своей любовью, что вы любите народ Божий. Vocês têm mostrado o seu amor para a nação de Deus. И мы хотим также обогатиться тем, что есть у вас. E nós queremos ter o mesmo que vocês têm aqui. Мы верим, что у Бога есть особенное благословение. Мы верим, что у Бога есть особенное благословение этой церкви. Nós vemos aqui que o Senhor tem operado uma grande bênção nesta igreja. И мы хотим принять все то лучшее, что даровал вам Бог. Nós queremos receber também essa mesma bênção que Deus tem operado aqui. Для того, чтобы исполнить работу Божью на святой земле. Для того, чтобы исполнить работу Божью на святой Para que земле. possamos realizar o trabalho de Deus aqui nessa terra. Да благословит вас Господь. Спасибо, дорогие. Любим вас и благословляем. Glórias a Deus e agradecemos a vocês por estarem nos ajudando. Ele pode levar, mas deixar um pouquinho aqui. И у нас есть небольшой подарочек для церкви. Temos um pequeno presente Он para a остался, igreja. правда, в комнате. Мы потом его подарим. От нашей Depois церкви. eles vão oferecer pra gente, pra igreja. Para mim. Ele está traduzindo mal. Он особо пророческий. Pergunta se mais alguém quer dar palavra. Alguém mais quer dar alguma palavra? Alguém quer dar palavra? Quer dar palavra? Приветствую вас могучим именем Господа Иисуса Христа. Saúdo a todos com a paz do Senhor, Мы тоже молимся за президента Путина, чтобы он спасся, за многих других тоже президентов. Nós também oramos pelo presidente Putin e por todos os outros presidentes que se convertam. Obrigado a Putin. Потому что они могут влиять для расширения Царства Божьего, когда родятся свыше. Eles também precisam ser alcançados pelo reino de Deus, И pelo сегодня, caminho da salvação. и сегодня радостно находиться здесь среди вас и получать такое ободрение, благодать, радость. Столько людей здесь собрались. Muito bom estar reunidos aqui com vocês essa noite, receber as bênçãos do Senhor, muitas bênçãos que o Senhor tem operado no nosso meio. И я знаю, что нивы побелели по всему миру. И я хочу пожелать, чтобы среди вас поднялось еще больше делателей. Чтобы среди вас поднимались вожди, которые будут идти. Да. Não é qualquer coisa não, hein? Você repete e faz direitinho. Turma quer saber direitinho aí. O que ele И está falando? нивы побелели по всему миру. И я хочу пожелать, Palavra difícil. A seiva está pronta para todo o mundo, чтобы среди вас поднялись еще больше делателей. para que entre nós tenha ainda mais o que fazer, trabalho a ser feito, Которые могли бы идти до самого края земли. que podemos alcançar os confins da terra. Потому что в этом воля Божья. Воля Божья. Porque essa é a vontade de Deus. Будьте благословенны. Огромный привет вам. Sejam todos abençoados e saudações. Amém. Mais alguém quer usar a palavra? Pergunta. Isso, vamos lá. Quer? Fica calmo, hein? И наше сердце, оно полно благодарности. Наше сердце полно благодарности. Nosso coração está cheio de agradecimento. Мы чувствуем здесь благодать Nós sentimos a bênção aqui и огромную любовь. e um grande amor. Спасибо вам. Muito obrigado. И мы видим этот феномен. Nós vemos esse fenômeno. Столько спасенных людей. Quantas pessoas salvas. Вы очень красивые. Vocês são muito lindos. И послушные Господу. Escutam a voz de Deus. Но мы также верим, Nós também acreditamos что мы живем в последнее время. que nós vivemos no último momento. И мы хотим увидеть Nós queremos ver такие же армии спасенных людей um exército como esse, salvo pelo Senhor, из арабов, de árabes, азиатов, asiáticos, островитян, de australianos, людей с севера pessoas do norte
И Бог сделает это. que podem realizar esse И trabalho. поэтому мы здесь. Por isso nós estamos aqui. И поэтому вы идете в другие E страны. por isso vocês também vão a outros países. Мы благодарим за эту молитву, Nós agradecemos por essas и за эту orações, возможность участвовать por essa oportunidade de participar в деле Господнем. do trabalho de Deus. У вас здесь хорошая зима, Vocês têm ótimo inverno. и мы приглашаем вас тоже в Россию. Convidamos vocês também para a Rússia. Там посуровее будет. Lá um pouquinho mais frio, Но мы согреем вас своей любовью. mas nós podemos aquecê-los com o Ее nosso в amor. России тоже много. Amém. Glória a Jesus. Amor na Rússia também tem sobrando. Ok. Драгоценные братья и сестры, Amados, estimados irmãos, то, что я вижу на этом месте, tudo que eu vejo aqui nesse это lugar так много Бога. Много Бога. é muito de Deus. Ele vê muito de Deus aqui em tudo que ele vê aqui. Так много Божьей благодати. Muitas bênçãos de Deus. И слава Богу за ваши верные сердца. Graças a Deus pela fé nos seus corações, em vossos corações. За то, что столько лет вы остаетесь послушны Господу. Porque tantos anos vocês estão aqui escutando a voz de Deus. И я знаю, что Бог снарядил вас. Eu sei que Deus ensinou vocês Чтобы это осталось не только с вами, para que isso não esteja apenas com vocês, но это пошло по всему миру. mas essa bênção possa correr por todo o mundo. И мы приглашаем вас в Израиль. Convidamos vocês a irem a Israel. И мы так благодарны Богу, что Он соединил наши пути. Estamos muito felizes porque Deus uniu os nossos caminhos Чтобы мы могли принести много плода para que possamos produzir muitos frutos вместе. juntos. Потому что когда мы вместе, Porque quando estamos juntos, тогда Господь среди нас. Deus está entre nós. Да благословит вас Господь. Que Deus abençoe a todos И мы nós. любим вас, Nós amamos vocês. обнимаем вас, Abraçamos vocês. благословляем вас. Agradecemos muito vocês. Nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica, vamos ficar de pé. Eu convido o pastor para dar a bênção apostólica, impetrar a bênção apostólica. Fala com ele, o que eu estou dizendo. Isso, ok? Благодать Господа нашего Иисуса Христа Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo и любовь Бога Отца e o amor de Deus, и Pai, общение Святого Духа e a comunhão do Espírito Santo да пребудет со всеми нами seja com todos nós, во Христе Иисусе. por Cristo Jesus. Аминь. Amém. Glória a Jesus. O irmão que traduziu, há uns anos atrás, eu fiz um apelo. Os irmãos que querem aprender o russo, na língua russa, e ele foi tocado. E passou 3 anos lá na Rússia. E hoje está vindo aqui, lá de Brasília, veio gentilmente trazer aqui essa bênção para nós, que é a tradução dos nossos irmãos. Nós temos também a irmã que está aqui, também fazendo a tradução. Temos também um outro irmão também, é o Samu, está aqui, ali, né? Ele está ajudando também na tradução. Assim, outros virão e nós vamos continuar vivendo esse momento multiplicado por muitas vezes. Assim, Deus nos abençoe e nos desligamos agora dessa rede de informações aqui via satélite, desejando a todos a paz do Senhor. E amanhã, às 7 horas da madrugada, aqui. E espero que a noite não seja tão fria e que os irmãos possam acordar cedinho. A paz do Senhor